Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou Ícaro Castro e hoje vamos falar sobre expressão gênica em procariontes. Então, segue o fio. As bactérias, elas também têm que fazer o controle da sua expressão gênica, uma vez que a necessidade do meio influencia nos materiais que serão por elas expressos. Ou seja, há certos momentos que ela precisa da expressão de certas proteínas, mas em condições diferentes ela precisa dessa expressão de outras proteínas. Então, tem que haver alguma forma de expressão gênica eficiente nos seres procariontes. Vamos falar sobre o organismo modelo Escherichia coli, inclusive organismo esse que já foi sequenciado o seu genoma e que é muito utilizado em estudos de várias áreas. Então, a Escherichia coli, ela tem 4,6 vezes 100 pares de bases nucleotídicas. E esse DNA forma cerca de 4.300 proteínas. Então imagina o gasto energético que essa bactéria ia ter se as suas 4.300 proteínas estivessem o tempo todo ligadas, produzindo. Então, ele não quer isso. Ele quer produzir proteínas de acordo com o que o organismo precisa, de acordo com a condição ambiental. Então, dessa forma, o meio ele faz uma regulação, ok, dessa expressão gênica em procariontes. E vamos destacar aqui uma parte muito importante que vocês verão muito na vida ainda, que é o operon. O operon é uma das armas que a bactéria tem para controle de sua expressão gênica. Então, o que é um operon? É o conjunto de genes que aparece em procariontes, mas claro que também aparece em alguns eucariontes. Então, o operon não é limitado a procariontes, mas ele sempre está em procariontes e aparece em alguns eucariontes, ok? Então, o operon não é uma estrutura exclusiva de procariontes, mas é uma estrutura que é mais comum em procariontes. E nesse operon existem genes que estão relacionados, são contínuos e são controlados de forma coordenada. Imagina o seguinte, imagina que, sei lá, o organismo da bactéria, ele quer fazer uma ação, certo? Uma ação que exige proteínas, enzimas, por exemplo. Vamos colocar aqui a ação A. Para que ele faça isso, para que ele faça a ação A, ele precisa da proteína 1, da proteína 2, da proteína 3 e da proteína 4. Então, para que ele faça uma ação, gerar alguma molécula, modificar alguma estrutura, utilizar alguma forma energética, enfim, para que ele faça isso, ele precisa de 1, 2, 3, 4 proteínas. A ação só vai acontecer na presença das 4 proteínas. Então, se ele fizer só uma, não adianta. Se ele fizer só 2, não adianta. Se ele fizer só 3, não adianta. E sim, somente se ele fizer as 4 é que o processo vai acontecer. Então, por isso, as proteínas que formam esse processo, o processo A, que permitem que ele aconteça, elas vão estar ligadas. Como assim? Elas são geradas, elas são genes. Veja, que se encontram relacionados, porque 1, 2, 3 e 4 têm a mesma função, que é ativar, que é gerar, ou fazer a atividade A. Eles são contínuos, veja que eles ficam seguidos no DNA. Então aqui, tu tem o DNA,
Aqui tu tem o gene 1, aqui tu tem o gene 2, aqui o gene 3 e aqui o gene 4. Então, veja, eles ficam contínuos. E eles são controlados de uma forma coordenada. Ou seja, se eu ativo a expressão do primeiro, eu não ativo a expressão somente do primeiro. Ele só vai terminar de formar o RNA mensageiro quando formar todos os 4 genes. Ou seja, mais um ponto importante. Olha que legal. O operon, mesmo que ele possa produzir várias proteínas, ele só vai gerar um RNA mensageiro. Somente um RNA mensageiro. Então, ó, isso aqui vai ser gerado um RNA que vai ter a capacidade de produzir a proteína 1, a proteína 2, a proteína 3 e a proteína 4. Então, como eu disse, são proteínas que atuam numa mesma via metabólica, geralmente catalisando reações sequenciais. Então, veja que aqui é a mesma via metabólica para ativar, para gerar, para realizar a atividade A, ok? Pronto. Então, agora vamos conhecer a estrutura do operon. Então, o operon, ele tem o promotor, que nós vimos anteriormente, que o promotor ele atua também controlando a expressão gênica, e o operador. O que é o operador? O operador é uma parte do DNA onde se ligam proteínas que reprimem ou ativam a expressão. Como é que ele tem como controlar a expressão dos seus genes? Ele controla, nesse caso, no caso do operon, na própria transcrição. Se tiver ligado a esse operador um repressor, ele não vai gerar o RNA mensageiro. Se tiver ligado um ativador, ele vai gerar o RNA mensageiro de acordo com a situação. Vamos ver alguns casos em breve. Então, veja aqui, ó, o promotor está aqui. Aqui está o operador, que é onde se liga o repressor ou o ativador, dependendo da proteína. E esse operador é justamente a parte que define se vai acontecer ou não a transcrição nesse processo. Caso aconteça, ele vai transcrever o gene X, o gene Y e o gene Z. Então, cada um aqui é um gene, mas é um gene que é transcrito em um único RNA mensageiro. Então, esse gene que foi transcrito aqui, em um único RNA mensageiro, ele vai chegar no ribossomo e vai formar a proteína X, vai formar a proteína Y e vai formar também a proteína Z. Então, veja, o mesmo operon, ele forma 3 proteínas a partir de um mesmo RNA mensageiro. Espero que isso esteja bem claro para vocês. Então, nós vamos hoje conhecer como funciona um operon conhecido, na verdade, bastante conhecido em eucariontes, inclusive estudado na Escherichia coli. Então, a Escherichia coli, ela tem que, claro, fazer várias atividades, como eu mostrei anteriormente, aquela atividade A. Nesse caso, a atividade A seria a produção do aminoácido triptofano. Então, a bactéria ela tem que produzir o seu próprio triptofano. E para isso, ela precisa de 5 enzimas que atuam nessas reações de produção do triptofano. Professor, o que é o triptofano? Vamos lembrar. O triptofano nada mais é do que um aminoácido. Veja, grupamento amina está aqui. Grupamento carboxila está aqui. Carbono alfa está aqui. O hidrogênio que se repete em todos está aqui. E aqui é o que muda, que é o radical. Então, esse aqui é o radical que corresponde ao aminoácido triptofano. Então, em amarelo, tudo é comum em qualquer aminoácido. E o que muda é o radical que está em azul para gerar o triptofano. Então, para produzir essa molécula, ele precisa de 1, 2, 3, 4, 5 proteínas que atuam nesse processo. Então, veja aqui, o promotor é essa região inteira de regulação e o operador é a região do promotor que ativa ou que reprime a transcrição. Lembrando,
Se a proteína que se liga ao operador, ela permite transcrição, tu vai chamar ela de ativadora. Se a proteína que se liga ao operador, ela reprime a transcrição, tu vai chamar de repressora. Veja que fácil, com o tio Ícaro tudo fica fácil. Vamos lá agora. Então, como funciona a regulação do triptofano? O triptofano, ele se está em grandes quantidades, se ele está em excesso, ele vai bloquear a expressão gênica. Por quê? Porque em excesso ele não precisa produzir. Eu não vou gastar energia produzindo isso se eu posso economizar. E se tem pouco triptofano, ele vai fazer o quê? O triptofano ele vai estimular a produção da sua expressão gênica. Porque aí sim compensa, porque está faltando, então tem que produzir. Mas o processo de regulação, como acontece a expressão gênica do triptofano e de outros operons, serão vistos na próxima aula. Então se cuidem, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.